boa, né, gente? A gente poder falar de fé, a gente poder falar de algo que traz alegria, respiro para o nosso coração. A gente está precisando, na verdade, disso, né? Nesse momento, coração apertado, pensando em Israel, pensando naquelas pessoas. Então o programa de hoje vem trazer para você também um pouquinho de informação, para você distrair um pouco a cabeça, até responder necessidades suas do dia a dia. Hoje a gente fala de pensão alimentícia, nessa semana especial das crianças, pensando nas crianças também. Como que essa falta da pensão pode prejudicar a vida da criança e os direitos também, deveres de papai e mamãe, tá bom? E hoje tem muita informação e notícia para você. O Falando Nisso Band está no ar. Interior de São Paulo, imóveis estão se valorizando. Apesar dessa valorização imobiliária recente, o preço do metro quadrado no interior continua mais em conta do que na capital. E também depende do local dentro da cidade onde o imóvel está localizado. Tem bairro mais barato e bairro mais caro. Jogos ajudam alunos em sala de aula. Resolver problemas, ser criativo, aprender a trabalhar em equipe e até lidar com as frustrações. Todas essas habilidades são fundamentais para o processo de aprendizagem e ficaram comprometidas durante a pandemia. O uso dos jogos em sala de aula é uma das estratégias para tentar reduzir esse déficit num país que ainda enfrenta sérios problemas quando o assunto é educação. E no estúdio, junto com a doutora Patrícia Riso, vamos falar sobre guarda e pensão alimentícia. Terça-feira, dia 10 de outubro, o Falando Nisso Band começou. E a gente começa com uma mensagem para você, para o seu coração, um desafio para você viver a sua verdade sem se importar, gente, com o que pensam sobre você. É isso mesmo, se adaptar a agradar as pessoas, muitas vezes, é abrir mão daquilo que realmente você é. Então é se anular, é se perder, e não faça isso. O mais precioso que a gente tem é a nossa personalidade, é o que a gente é. Então a gente não pode abrir mão disso por nada e por ninguém. Só se a gente estiver errado em alguma situação, né, gente? Aí é diferente. Mas a gente está falando aqui de opinião, que você tem certeza daquilo, ou a maneira que você sabe que tem que agir. Não faça nada pelos outros. Faça por você. Olha, quero lembrar para você que tem sorteio. Aliás, quem vai lembrar é a Maíra, né? Trazer para você 2 kits incríveis, né, minha amiga? Isso mesmo, tá a fim de ganhar esse kit incrível da Polipet? Ele pode ser seu. Basta curtir a foto oficial que tá no @Falando Nisso Band, seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentário. Tem tempo de participar, dia 27 de outubro, última sexta do mês, a gente conhece o ganhador. Perfeito, viu? Fácil para você participar. Agora tem um kit também, um sorteio da Sicredi, que tá super bacana. Tem sim, ó, cadeira de praia, cooler e copo Stanley. Na semana passada o Lucas falou que quem chamasse ele, que ele ia pra praia, pra piscina, então aproveita, Verdade. ganha e já chama o Lucas, né? Que Chama. o Lucas vai. Então pra concorrer é só achar a foto oficial que tá no @Falando Nisso Band, seguir a Sicredi no @Sicredi Vanguarda, marcar 2 amigos por comentário, compartilhar essa foto marcando o nosso @ pelo menos uma vez e pronto, já tá concorrendo. Dia 31 de outubro a gente traz o resultado. Agora, para sexta-feira, já tem sorteio também para quem ama cinema, né, Mar? Isso, são 4 ingressos para o Cinemark. Para concorrer, basta curtir a foto oficial que tá no @Falando Nisso Band, marcar 2 amigos por comentário e compartilhar a foto no story, marcando o nosso @ e pronto. Já tá concorrendo. Sexta-feira a gente já traz o resultado. Perfeito, tem que seguir passo a passo então, porque a Maíra vai lá certinho e verifica se você fez o combinado. Bom, antes de entrar no assunto do dia, a gente vai conversar agora com a querida Caroline Correia, que ela tá aí, né, no caminho dos romeiros que estão percorrendo. Afinal, quinta-feira agora é feriado e para muitos tem um significado muito diferente, não é isso mesmo, Carol? Onde que você tá, minha amiga? Boa tarde. Oi, Lucas, boa tarde para você e para todo mundo que tá ligadinho aqui no Falando Nisso. Agora eu tô num ponto de apoio aqui no Vista Verde, em São José dos Campos. E aqui é um momento em que os romeiros vêm descansar. Inclusive, agora meio horário de almoço ainda, né? O pessoal tá dando uma descansadinha. E eu vou conversar, vou puxar uma pessoa muito especial aqui, que é a Dona Cândida. Ela é uma das responsáveis, viu, Lucas, por essa tenda. Dona Cândida, conta pra mim, esse ano o trabalho tá grande? Tá grande, filha. Muita gente, muita gente.
A expectativa da gente era grande, mas não tanta. Muita gente. Conta pra mim, ver esse pessoal caminhando aqui renova a fé? Renova. Com certeza renova. Hoje atendi uma romeira, gente. Ela falou pra mim, comprei 5 pares de tênis a caminhada. Com chinelo doado. Que a gente recebeu umas doações de chinelo também, que o pé incha. Dá um monte de problema. Quando chove, eles precisam de meia seca. A gente procura receber o romeiro com todo carinho que a gente pode. Então a gente tenta uma meia seca, um chinelo, nem que seja só para tomar banho e depois pôr o tênis. Mas a gente procura dar carinho, receber eles com carinho e amor. Muito obrigada, viu, dona Cândida, pelo trabalho que a senhora está fazendo aqui para acolher os romeiros também, viu? Lucas, como eu disse, né, aqui é o ponto de apoio, né, no Vista Verde. Esse ponto de apoio aqui já tem mais de 8 anos atendendo esses romeiros que seguem até o Santuário Nacional em Aparecida, né? E a gente sabe que a Via Dutra é o lugar mais escolhido pelos romeiros para fazer essa romaria. Até hoje de manhã, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 8.000 romeiros até Pindamonhangaba. É muita gente caminhando e esse fluxo deve ser ainda maior nos próximos dias, a gente sabe, né? Eu tentei fechar o sinal lá dentro, infelizmente não consegui, mas esse ponto de apoio aqui tem massagem, tem comida, tem carinho, como a dona Cândida, né, comentou. Então dá para mostrar, né, que quem recebe esses romeiros aqui também recebe um pouquinho de carinho, de afeto e renovação da fé, como a dona Cândida. A gente sabe que esse tipo de demonstração de fé é muito válida, muito bonita, e a gente que estamos envolvidos, né, no jornalismo, a gente sabe que isso comove muito, né? É muito bonito esse tipo de fé. Mas eu lembro, reforçando a todo mundo que vai fazer a caminhada, as orientações, né, Lucas? Porque é importante caminhar com segurança. Infelizmente, a gente teve 5 acidentes envolvendo uma pessoa, e inclusive um desses acidentes, uma pessoa morreu. Um foi na nossa região, mas essa pessoa não faleceu, graças a Deus. Mas a gente reforça, então, essas orientações, né? Que é importante andar sempre no contrafluxo, usar roupas claras, é importante ser visto pelos motoristas, né? Já que a Dutra tem um movimento muito grande de carros, caminhões e ônibus, principalmente nesse período que muita gente também está fazendo romaria, às vezes de ônibus para Aparecida, né? Então o fluxo de veículos é grande e dos romeiros também. Então fica essa orientação. Mas a gente vai continuar acompanhando todas essas demonstrações de fé ao longo da nossa programação, né, Lucas? E até o dia da padroeira, né? Porque é muito importante. Lucas, volto com você aí no estúdio. Obrigado, minha querida. Você faz parte dessa corrente do bem também, fazendo aí a sua função de maneira tão bonita. A gente tem muito orgulho de apresentar tudo isso para o pessoal de casa também. Um beijo para você, um bom trabalho. Essas orientações que a Carol passou, gente, são excelentes, necessárias mesmo, viu? É muito importante. E sabe o que eu percebi também, comentar aqui com a Carol, com você aí de casa? Muita gente, o Romeiro, andando de lado assim, ó, 4 pessoas na mesma fila, sabe, Carol? O bom é você andar no máximo com uma outra pessoa do seu lado, gente, para evitar mesmo essa questão daí do acostamento ficar muito apertadinho para muita gente, pensando na segurança de todos. Um bom trabalho para Carol, então um beijo para você, minha querida. A gente continua o programa aqui comentando com vocês agora o assunto do dia, na verdade, né? A nossa enquete para você responder. Uma pergunta um pouco polêmica que o pessoal vai responder pelo nosso WhatsApp, né, Maíra? Pois é, polêmica mesmo. Você conhece alguma mãe que não receba pensão alimentícia para o filho? Pode mandar pelo WhatsApp 12 997167989, hashtag sim ou hashtag não. Perfeito, tem que mandar juntinho, hashtag sim, hashtag não. Essa é a perguntinha para vocês, então. Vou reforçar o nosso WhatsApp 997167989. O interessante, gente, é o seguinte, você pode fazer pergunta hoje também, e de repente pode ser até uma pergunta direcionada, até mesmo, só que precisa falar o seu nome. Muitas vezes a doutora Patrícia Riso ela vai te ajudar respondendo, mesmo no anônimo, porque a gente sabe que é uma situação complicada, mexe com os ânimos, né? Às vezes a situação já não está muito fácil. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia Riso. Que bom receber você aqui. Estava com saudades de conversar sobre pensão alimentícia, guarda compartilhada, guarda também, porque é um assunto necessário. Hoje a gente vai tentar focar um pouquinho mais na pensão. Tudo bem, doutora? Que bom ter você aqui. Tudo bem, Lucas, eu que agradeço. Como eu disse, eu estava com saudade de vocês, tive problemas aí de saúde, mas estou muito feliz em estar aqui
poder contribuir com o seu público. Saudades da Águida, hoje não está. Tá de férias, logo a Águida volta, mas viu, um beijo gente? grande para ela também. Então, estamos à disposição e estou muito feliz de poder contribuir com vocês. Legal, a gente conta com a sua participação, então pode mandar perguntinha. Tem algumas aqui até para a gente encaminhar um pouquinho a nossa conversa. Vamos pensar na pensão alimentícia, a questão do valor da pensão alimentícia. Ele é predeterminado, existe um valor base, como que funciona para determinar o valor? Tá. Quando a gente pensa em alimentos, muitas vezes as pessoas acreditam que está ligado ao alimento em si. E não, na verdade ele deve suprir as necessidades para subsistência. Podia mudar o nome, né, doutora? Poderia, né? Didaticamente assim, falando, né? Acho que podia ser pensão, alguma, não sei. Algo mais amplo, né? Porque quando a gente fala em alimentos, você está limitando o termo, né? Sim. E na verdade não no sentido literal. Sim. Então deve suprir tanto lazer, saúde, educação, alimentação, mas suprir tudo isso. A nossa legislação, ela não traz um regramento específico de qual é o valor exato. Os 30% que normalmente, né, culturalmente é pontuado e todos, vai fixar 30%. Isso é um entendimento jurisprudencial, mas não é a regra. Pode ser mais? Pode. Pode ser menos? Pode. Qual é o parâmetro? O parâmetro vai olhar quais são as despesas da criança e qual a condição econômica daquele que vai suprir o valor dessa pensão. Então, devendo sempre que possível ser mantido o mesmo padrão de vida, as mesmas condições, não é porque de repente divorciou, se é um caso de divórcio, ou porque teve alguma mudança na relação do casal, que isso deve interferir na criança. Então, como regra, deve ser preservado, salvo quando não for possível efetivamente, né? Aí tem que adequar. Vamos entender então. Então, a pensão alimentícia não está ligada só a alimentos, está ligada a todos esses gastos. Agora, esses gastos extras, tem que ser de comum acordo? Por exemplo, eu quero que minha filha faça balé, a mãe não quer que faça. O balé entraria também nesse gasto? O balé entra no gasto, então todas essas despesas, mas funciona assim, Lucas. Quando é feito um acordo, quando os responsáveis, eles entram num consenso, então pode se estabelecer, existem várias formas para se estabelecer. Pode ser um valor fixo em dinheiro, que custeia tudo, pode ser um valor em dinheiro e mais despesas fixas que eles rateiam de maneira igualitária, ou que um só custeia. Então, assim, isso pode ser negociado quando é feito um acordo, sempre é o melhor caminho. Sim. Agora, se por meio de uma decisão judicial, normalmente o juiz fixa um percentual que incide sobre a remuneração daquele que vai pagar e ele deve englobar tudo. Então, assim, dificilmente o juiz vai estabelecer, olha, é esse valor mais escola, é esse valor mais atividades extracurriculares, como, por exemplo, balé, judô, natação, inglês. Sim. Então, assim, tem que ser... O ideal é sempre que seja por consenso, que aí vai atender mais a necessidade do caso concreto. Agora, o consenso para um casal que, de repente, não está mais junto, é realmente difícil. Por isso que muitas vezes precisam de profissionais para auxiliar a chegar num consenso. Exatamente. Porque consenso, sem contar com bom senso, é difícil, né, gente? Com e às vezes certeza. o bom senso vem nessa conversa que vocês acabam tendo, né? Agora, a mãe que recebe essa pensão. Estou usando aqui a mãe, mas a gente sabe que pode ser o pai também. Claro. A gente pode até entrar nessa questão depois. Mas a mãe que recebe essa pensão, ela pode gastar o dinheiro da maneira que ela quer? Ela tem que dar satisfação desse dinheiro que ela está gastando de alguma forma? Qual é a regra? E aí eu vou usar exatamente o que você falou, que é a questão do bom senso. A mãe, vamos partir do princípio da mãe, porque os casos, na sua grande maioria, são situações de mãe que recebem pensão. Sim. Então, o que acontece? No caso da mãe que recebe a pensão, ela deve buscar custear as despesas para a manutenção dessa criança. No entanto, muitas vezes isso se confunde também com as despesas da mãe. Por exemplo, aluguel do imóvel, Nossa, é verdade. condomínio, às vezes internet, enfim. E o que acontece? Eu posso pegar esse dinheiro e pagar a conta inteira do aluguel?
Na verdade, não existe óbice para isso. O que precisa de repente, ter esse equilíbrio. Não é porque eu recebo a pensão e eu vou pagar, por exemplo, se moram 3 na residência. Eu vou usar 1/3 desse valor para cada despesa. Não precisa ser dessa maneira. Entendi. Mas desde que demonstre que está sendo usado da maneira adequada. Então, nada impede dela usar e pagar o aluguel ou pagar, enfim, a forma como isso administra. O que tem que demonstrar é que está sendo em proveito dessa criança e que todas as necessidades dela estão sendo supridas. Porque às vezes a mãe recebeu a pensão, ela antecipa, por exemplo, o aluguel e aí ela recebe o dinheiro dela e paga todas as demais despesas da criança. Não tem problema, também não vai interferir. O que não pode é, de repente, como eu já tive situações da mãe compra carro para ela ou compra coisas para uso pessoal. Tem que ter o bom senso, que é o que você falou. Perfeito. Então a gente até daqui a pouquinho pode pegar uma situação como essa que você já passou, doutor, e explicar. Se o pai percebe que a mãe está usando o dinheiro de maneira que não é para a criança, o que pode ser feito? E o valor da pensão, ele pode ser reajustado ou não? E ao contrário também, viu, gente? O pai que poderia estar pagando mais e de repente fala que não tem dinheiro, mas o Instagram está lá, postando um monte de foto, tá viajando, mostrando carro novo. E aí, como que a gente faz? Todas essas situações, a gente já volta com a doutora Patrícia Rizzo para responder para você e também comentar que o preço de imóveis no interior de São Paulo aumentou porque está tendo muita procura e a gente já explica por que o pessoal está querendo sair da capital e vir para o interior. E doutor Otávio Fonseca, ao vivo, também aqui da Ortovip, conversando com a gente. Já fizemos a cirurgia da Tatiane, ela já está recuperando o seu sorriso e hoje eu vou falar como podemos fazer a cirurgia na segunda com instalação da prótese na quarta-feira. A técnica é conhecida como carga imediata. Não percam, daqui a pouco, no programa Falando Nisso. Volta para a gente conversar um pouquinho sobre saúde bucal. E claro, quando a gente fala desse assunto, a gente recebe o doutor Otávio Fonseca, doutor VIP. Que bom ter você aqui, doutor. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo. E é sempre bom falar sobre saúde bucal, né, Lucas? Ainda mais sobre a Tatiane, gente. Ela que foi escolhida do Quero Meu Sorriso de Volta. Então é o seguinte, eu quero entender se você já fez a cirurgia da Tatiane, em que pé que está o processo com ela. Então, a Tatiane foi feita a cirurgia ontem. Olha! E hoje nós estamos fazendo a prova da prótese, né? A prova ela é feita a fundição da barra e é montada em cera para ver os detalhes, o sorriso, enfim, né? Os detalhes técnicos para devolver o sorriso para ela. Até o final do dia a gente termina essa prova e amanhã a gente faz a instalação, Lucas. Então tá, então hoje esse procedimento na verdade é para preparar o que vocês vão fazer amanhã, é isso? Não, amanhã a gente já entrega. Amanhã vocês já colocam? Sim. Gente, ou seja, foi feito segunda. Hoje vocês fazem essa prótese, essa prova, né? Sim. E amanhã já coloca? Já coloca a São prótese. 3 dias então, doutor? 3 dias. E esse preparo antes, quanto tempo levou, doutor? Foi rápido, né? Ela fez a tomografia, a gente trouxe um vídeo, né, Lucas, pra gente Já mostrar, a gente né? solta quando estiver aí, a Então, produção solta pra gente. Então, a gente fez o preparo, fez o exame de sangue, fez a tomografia para a gente poder fazer o estudo da parte óssea desse paciente e observar as condições. A gente faz uma cirurgia virtual. Antes de ir para a cirurgia na boca, propriamente dito, nós fazemos uma cirurgia virtual. Isso tudo para ter uma segurança, na verdade, né, doutora? Uma coisa que você faz para ter uma segurança na hora que você abre o paciente. Né? Perfeitamente, né? Porque veja bem, se o paciente não tem osso, por exemplo, perdeu muito a espessura, a altura óssea, você abre a cirurgia, pô, vamos fechar, vamos embora para casa. Não funciona assim, né, Lucas? Nós temos que ir com segurança. A gente escolhe o tamanho dos implantes, a posição dos implantes que vão ser colocados antes mesmo da cirurgia. Porque quando nós vamos para a cirurgia, isso tudo já está planejado para que nada ocorra de alguma intercorrência. Vamos ver a imagem então, doutor? Até para você ir comentando com a gente. Vamos lá, doutor. Então, essa aí ela fez a tomografia lá na FCS, que é nosso parceiro, que nos presenteia com essa tomografia. Obrigado, viu? Toda a equipe que faz parte aí também do Quero Meu Sorriso de Volta, Sim, né, doutor? é bacana isso. Muito legal. Então, aí é o planejamento cirúrgico, né?
esses cilindros vermelhos são os implantes. Então, nós vamos colocando os implantes na parte óssea e verificando a condição óssea do paciente, para verificar qual o tamanho desse implante que vai ser colocado, porque isso varia, porque pode ter ossos que são mais espessos, alturas diferentes. Então, nós temos que fazer todo esse planejamento antes. O doutor recebeu esse exame da FCS. Sim. E aí, baseado nisso, você que está colocando esses pontinhos vermelhos aí. Exatamente, é. Ah, entendi. Você está estudando a cirurgia. Entendi, Perfeitamente. doutor. E aí você vai montando ali como é que vai ficar. Exatamente, né? Aí é Isso vai ser feito amanhã. Isso foi feito ontem? ontem, exatamente. Aí esse é amanhã. A partir de agora, é isso? Ela já está com essa parte dos parafusinhos? Já está com os parafusos. Ah, é? Já está sendo feita a prova. Meu Deus, doutor. E amanhã a gente instala a prótese. Gente, uma mudança de vida. Sim. Né, doutor, que a gente percebe em poucos dias ela vai ter a vida transformada, né? Exatamente. E sabe o que é legal, gente? Você que está em casa, você pode também, sabe? A gente comenta muito do Quero Ver SUS de Volta, que é um projeto social realmente muito bonito do coração aí da Ortovip, para todos esses parceiros como a FCS também. Mas você pode também, de uma maneira muito acessível a você, e isso eu vou fazer um convite para você, mandar mensagem aqui para o WhatsApp da Ortovip, 988-4242-96, ir lá fazer sua primeira consulta e você vê que é possível. Os benefícios que traz para você, gente, para a sua saúde, que traz aí para a sua segurança alimentar também, tudo, não tem preço que pague. Então, entre em contato com o pessoal da clínica aqui, 988-424296. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendida, e vai ter a resposta que você tanto sonha, que é sorrir novamente, né, doutor? Não, é verdade. Hoje eu recebi uma paciente, a vovó Jacira, né? Ah, eu vi. Você viu? Eu vi no Instagram, gente. Acessa lá para ver, é uma graça. Eu estava passando para a recepção, hoje foi meio corrido lá. Ô, doutor, já fazem 9 anos que eu entrei aqui. 9 anos, gente. Poxa, que bom, né? E ela assim, deu um depoimento bem rápido, tá no nosso Face, no nosso Instagram. Eu acho bacana, que é gratificante, né, Lucas? Com a gente certeza. ter esse tipo de retorno, né, emocional para a gente faz bem também. Um paciente há 9 anos é realmente um tempo muito especial. Doutora, obrigado e parabéns, viu? Obrigado, sempre é bom estar aqui falando sobre saúde bucal. Desejo a todos uma excelente semana, saúde e paz. Amém. Sabe o que é interessante, gente? Você tem percebido, doutor, quanto mais gente está vindo de São Paulo para cá, para o interior? Sim. Né? É muito comum, né? Porque o preço de imóveis no interior de São Paulo realmente aumentou por causa dessa procura, né? Porque é um resultado da procura maior e também porque aqui a gente tem qualidade de vida, coisas que eles estão procurando por lá. Jeitão de interior com infraestrutura de cidade grande. O interesse por morar em municípios de médio porte mexeu com o mercado imobiliário. Comparado com São Paulo, os imóveis estão num valor consideravelmente alto. Neste ano, Gisele se mudou com a família da capital paulista para Campinas, no interior. Agora ela consegue passar mais tempo com as filhas. Eu demorava no trânsito de São Paulo, da minha casa até o meu trabalho, 1h10 para ir, mais ou menos esse tempo para voltar. E agora? E agora 5 minutos. Uma tendência que veio com tudo na pandemia e se manteve até agora. Em apenas 12 meses, o preço do metro quadrado em algumas cidades do interior paulista subiu com força. Em Piracicaba, mais de 30%. São José do Rio Preto, 23%. Sorocaba, 13%. Apesar dessa valorização imobiliária recente, o preço do metro quadrado no interior continua mais em conta do que na capital. E também depende do local dentro da cidade onde o imóvel está localizado. Tem bairro mais barato e bairro mais caro. Um apartamento de 60 metros quadrados, que custa em média R$ 630 mil na cidade de São Paulo, sairia por R$ 465 mil em Piracicaba. As indústrias estão cada vez mais se consolidando no interior de São Paulo. A gente vê um movimento da agricultura bastante forte em 2024 no interior de São Paulo. E também temos um movimento que já aconteceu, que é um movimento de pessoas que durante a pandemia aprenderam a morar no interior de São Paulo e também verificaram que é viável morar no interior de São Paulo e voltar para a capital para poder trabalhar. Com certeza, mais fácil, né? E a pessoa tem mais tranquilidade. Voltar a conversar aqui com a doutora Patrícia Riso, nossa querida advogada de Direito de Família. Doutora, a gente está falando sobre a pensão alimentícia e a gente vai entender a perguntinha que tem para o pessoal de casa participar pela enquete. Maíra, qual que é a dúvida que o pessoal pode responder? Você conhece alguma mãe que não receba pensão alimentícia para o filho? Hashtag sim ou hashtag não no 12 99716 7989. Porque é uma situação muito...
A gente já explica com a doutora aqui o que pode ser feito caso isso aconteça, não o recebimento, né? Pensar um pouquinho na questão do valor que a gente deixou, doutora. Muitas vezes o pai fala assim, olha, já pago muito, não quero reaver o valor da pensão, porque eu já acho que é o suficiente, né? E também não tenho dinheiro. Aí na rede social ele posta viajando, posta com o carrão do ano, aí a mãe fica lá, às vezes, contando as moedas para pagar as coisas para os filhos. Isso serve como prova, doutora, para pedir esse aumento da pensão? Com certeza, Lucas, porque todas não são só, por exemplo, documentos que demonstram a condição econômica. Toda essa exposição, muitas vezes a pessoa expõe toda essa vida de luxo ou que não seja de luxo, mas que seja, né, proporcionando um plus, aí vamos falar assim, né? Então, tudo isso pode ser utilizado para postular uma revisional, para postular um pedido para adequar esse valor de alimentos, né? E muitas situações acontecem isso que você mencionou, de repente ficar contando a moeda e o outro genitor tá lá usufruindo de uma vida bem mais confortável. Tem que dar print, viu, gente? Você não passa só raiva, não. Dá um print lá e já deixa com a sua advogada já para resolver isso. Agora, aquela situação que você comentou também, a mãe vai lá e compra um carro. E o pai tem certeza, o genitor tem certeza que foi com o dinheiro da pensão. Eu tenho casos assim também, sabe, Lucas, por exemplo, da criança. A criança está sempre com as mesmas roupas, roupa furada, às vezes roupa até suja, tem criança que às vezes fica, infelizmente. Alimentação, às vezes as crianças, principalmente pequenas, não conhecem frutas, não conhecem determinados alimentos simples de dia a dia. Não estou falando de luxo. Isso tudo demonstra, muitas vezes, que não está sendo repassado para aquela criança, que seria uma boa alimentação, questão de educação. Então, ainda que estude numa escola pública, mas que tenha o suporte, que tenha o acompanhamento, porque às vezes eu tenho criança que estuda em escola pública e que está com dificuldade, principalmente agora em decorrência da pandemia, criança que ficou sem o ensino adequado, então está com escrita atrasada, fala atrasada, e aí a mãe, ao invés de pegar o dinheiro da pensão e de repente colocar em algum suporte extracurricular para poder dar o subsídio para essa criança, muitas vezes não repassam. E aí, nesses casos, o pai ou aquele que custeia os alimentos, ele tem o direito de que a gente chama de ação de exigir contas, popularmente falado, ação de prestação de contas. Então, ele pode entrar com essa ação para quê? Para falar, olha, eu estou pagando uma pensão e eu quero saber para onde, o que está sendo feito com esse dinheiro, uma vez que essas crianças estão tendo essa situação. Então, tudo isso pode ser utilizado. Perfeito. Olha, você pode mandar perguntinha que no próximo bloco a Maíra vai trazer aqui pra gente, não só a parcial da nossa enquete, mas as perguntinhas que você em casa está mandando para a doutora responder. Mas agora a gente fica por dentro do tempo. Como será que fica para esse feriadão em Aparecida? Será que vai chover? Sol, calor? Vamos ver. Em Caraguatatuba, a previsão hoje é de 24 graus com chuva fraca. São José dos Campos, a máxima chega a 29 com céu nublado. E em São Luís do Paraitinga, céu nublado com máxima de 26 graus. Em São Sebastião, a máxima hoje é de 25 graus com chuva fraca, 29 em Caçapava com céu nublado e 28 em Taubaté. Em Aparecida, a máxima hoje é de 28 graus com céu nublado, 33 amanhã, 33 também na quinta com tempestades, 24 na sexta com chuva fraca e 21 no sábado também com previsão de chuva fraca. Feriadão de tempo instável, então, né? Por Aparecida, aliás, em toda a região. Lana Moraes, minha amiga. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Já tá querendo já, né? Você me conhece. Bom, ontem foi o mêsversário da filhinha da Vitube, a Lua, belezinha, né, gente? Que junto com o ex-BBB Eliezer, todo mês, eles realizam uma festa temática
para comemorar. Então, qual foi o tema desse mês? Qual que foi? Foi muito bonitinho, gente. A família celebrou o 6º mês de vida com um look inspirado no clássico programa Família Dinossauros, com direito ao vídeo lindo e fofinho da família, fazendo referências, aquelas frases icônicas, né, do programa. Querida, cheguei, lembra? Assim. E não é mamãe do Baby, né? Bom, nas redes sociais a VTube postou sobre a comemoração, falando que o casal faz de tudo pela princesa e que é uma delícia ver a Lua dando risada, com as fantasias e comemorando então mais um mês de vida. E esse casal, né, só fica mais criativo. No primeiro mês eles fizeram com Monstros S.A. Depois no segundo ela virou Paquita do show da Xuxa. No terceiro foi da Barbie, né, que estava na época. O 4 do Teletubbies e no mês passado, Meninas Superpoderosas e agora com a família Dinossauro. Qual será que será o próximo, hein? Gente, muito legal, amiga. Nossa, eles investem bastante mesmo, né? Pensando que é um por mês, né? A festa deles é bem Deve chique. ser publicidade, né, amigo? Não é possível. Verdade, gente, Não é ainda possível. bem, né? Se bem Porque que dinheiro imagina, ela tem. Tem mesmo. E ele também agora tá tendo, né? É. Diz que essa roupa eles mandaram fazer. Olha, eles investem, viu? Legal, que bom. Que bom e que que linda pode. essa família, E né, fofinha amiga? demais. A Lu é muito fofa, tô adorando. gente. Eu achei que fosse não dar em nada esses dois, eu tô amando. Até Mordi que, a língua. até que tá rendendo. Mordeu a Tá. língua, né, amigo? Parabéns, viu? Eu tô feliz. E aqueles que a gente aposta, ó. É verdade. Pois é. Outro assunto que tá bombando nas redes sociais, tá rendendo, viu? É bem polêmico, aliás. A atriz Gwyneth Paltrow venceu o Oscar de melhor atriz em 1999 pela atuação dela em Shakespeare Apaixonado. E na mesma categoria que a Fernanda Montenegro estava competindo, certo? É verdade. Então, depois de 24 anos, esse assunto tomou conta das redes sociais depois de uma entrevista de Gwyneth para a revista Vogue. Em sua participação, a atriz mostrou o prêmio. Vou pedir até para o Rafa começar de novo as imagens, porque mostra no jardim a estatueta dela, que é o peso de porta do jardim dela, gente. Ela usa a estatueta do Oscar. No jardim. No jardim. Ela disse que funciona perfeitamente, né? Mas não é a primeira vez que a atriz comenta sobre os lugares inusitados que ela guarda a estatueta. Em 2005, ela mencionou em uma entrevista para a Entertainment Week que ela mantinha escondido no fundo da estante do seu quarto, porque ela associou então o troféu aos sentimentos conflitantes, né? Indicando então que ela fazia se sentir desconfortável com esse prêmio. Olha só que Bom, estranho. no ano em que ela levou o Oscar para casa, a Gwyneth concorreu com a Fernanda Montenegro por Central do Brasil, a Kate Blanchett por Elizabeth, a Meryl Streep por Amor Verdadeiro e a Emily Watson pelo filme Hilary e Jack. A vitória da atriz é motivo de controvérsias, principalmente entre os brasileiros, que acreditam, eu principalmente, Também acredito. que a Fernanda Montenegro deveria ter levado a estatueta. E várias atrizes de Hollywood já falaram o mesmo. Será que, na verdade, ela não fez isso pra fazer graça? Porque Ai, agora acho que ela gente. não precisa mais da academia, ela tem muito dinheiro, ela não Mas- quer fazer mais sucesso no cinema. Mas é um Será status que ela não diferente o Oscar, viu? É, não, com certeza, mas você Eu acho acha que ela fez? não... fazendo isso, ela mostra que ela não merecia realmente ter Não, ganhado o péssimo, Oscar. eu achei Que ela péssimo não deu também, valor. gente. Diferente Desculpa, né? da atriz que fez a Kate Winslet, que fez o Titanic, ganhou o Oscar, enfim, por outros filmes, ela deixa no banheiro para os convidados irem, pegarem e tirarem foto com Ai, o mas Oscar será que o povo e se lava- sentirem lava a recebendo mão o Oscar. antes de pegar? Ah, Gente, mas eu não tanto faz, pegaria, amigo. não. O Oscar tá lá, você limpa com álcool em gel lá, tá. mas ela deixa para os convidados pegarem, Entendi. tirarem foto, sentirem, de repente fazer um discurso, sonhando em Entendi. receber um Oscar um dia. Mas a Gwyneth Mas no pisou banheiro na eu não bola, gostei gente. também, não, viu, gente? Mas ela pisou na bola. Ai, você teria coragem de pegar no Oscar do banheiro? Ah, eu limpo com álcool em gel, Ah, amigo. tá, só se for. Porque Mergulha estranho, no viu, álcool em gente? gel lá. Bora sim, gente. É cada uma também. Né? Põe no meio da sala, gente, na estante, não é mais fácil? Oh, meu Deus, é difícil. Então, isso mostra que ela não merecia ter ganhado o Oscar. Ai, amiga, eu gostei. Diferente hoje as fofocas, Pois viu? é. Tava inspirada. Só um pouquinho. Olha, a gente já volta com notícias regionais pra você. Douglas Cruz, direto da Band Vale FM. Não sai daí. Conversar com você, né? O assunto de hoje, a gente está na semana pensando nas crianças, naquilo que afeta elas positivamente. Então, a gente falou da alimentação, mas também aquilo que pode deixar as crianças muito tristes. Ainda mais esse problema com papai e mamãe que não estão mais juntos, né? Aí fala em pensão alimentícia, aí a mãe quer o melhor para a criança, o pai também fala que quer, mas não concordam. Então, como chegar num consenso na hora da pensão? Você pode participar com a gente através da enquete. Vamos ver a parcial agora como é que tá, Maíra, da nossa perguntinha? Vamos sim. Você conhece alguma mãe que não receba pensão alimentícia para o filho?
Como é que tá, então? Hashtag sim, hashtag não. Nossa. 66,7% infelizmente dizendo que sim e 33,3% dizendo que não. Pois é, doutora Patrícia Rizzo, vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Quem diz que sim aí, né? A gente sabe que pensão dá cadeia, ou não, nem sempre. Nem sempre. Essa é uma decisão da pessoa que ajuiza, né? Então, por exemplo, eu sempre questiono a mãe, no caso que são as hipóteses mais comuns, eu pergunto, existe a possibilidade de exigir só e bloquear bens e ter a penhora quando está se pedindo, quando está se devendo os alimentos, ou a prisão? Muitas delas não pedem a prisão e eu cumpro, na verdade, a vontade da pessoa que faz jus aos alimentos, né, da representante legal. E aí, nesse caso, não pedem por quê? Porque, não, eu não quero que o pai, ou aquele, né, o pai do meu filho, vou falar dessa maneira, que é o preso, então não pede. Até eu queria fazer uma consideração, se você me permite, que nem falou da questão de muitas mães não receberem alimentos. Então, assim, existe muitas situações ou que elas não recebem porque eles deixam, existem mães que não ajuizam a ação por medo. Até isso eu queria pontuar, porque muitas, quando falam assim de alimentos, elas acham que, ele não visita, ele não convive com a criança, não quer saber, não participa em nada. Se eu for, às vezes tem medo de entrar com processo de guarda e perder a guarda. Sim. Então, às vezes, não é só o não pagamento, é o medo que essas mães têm no sentido de ajuizar a ação e quais serão as repercussões. Sim, as consequências. Entendeu? Só que, assim, eu gostaria até de considerar, Lucas, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Então, assim, tem que pensar no bem-estar, no desenvolvimento dessa criança, até porque a gente está aqui com foco na criança e adolescente. E assim, eles têm o dever, os pais, ou enfim, e aí entendam, por favor, nós estamos falando assim com foco na mãe e no pai, mas hoje existem várias formações familiares, existem, independente de como seja, que a gente acaba indo pela regra, né, pelo que é a maioria. Bem lembrado, mas assim, doutor. Independente de qual seja a formação familiar, é importante que aquele que tem a obrigação de pagar os alimentos, ele aquele realmente seja exigido, porque a criança, é algo, por exemplo, muitas mães às vezes falam assim para mim, doutora, eu prefiro não mexer com isso, eu consigo custear, e eu sempre falo assim, eu sou mãe, Lucas, e eu falo assim, não importa, é algo a mais que você vai poder proporcionar para o seu filho, e se não for o caso, que seja então um dinheirinho que você vai guardar ali para no momento que precisar para o seu filho você poder usar. Concordo. Seja para fazer a faculdade, seja... Então, assim, tem que contribuir. Não é muito fácil colocar filho no mundo, né? Verdade. Agora, tem que assumir com as responsabilidades. Concordo. Que é direito também, né? Maíra, tem perguntinha pra gente aqui? Eu sei que tem um monte. Vamos escolher uma então para agora. Vamos para a primeira, então. Denise de Caçapava. Boa tarde, Lucas, doutora Patrícia. Exatamente isso. Pensão alimentícia, também acho um nome errado. O pai do meu filho passou a pagar pensão alimentícia e o restante das outras coisas eu era responsável por prover. Você vê, esse erro que acaba acontecendo mesmo. Pode até colocar já outra, Má, também, mas esse nome tinha que mudar, gente. Vamos dar essa ideia aí, né? Pensão não sei o quê, mas pensa num nome que é bacana, que englobe tudo para as pessoas entenderem e fazerem aquilo que é certo. Obrigado, Denise. Vamos lá, Má. Vamos lá. Lena Silva, boa tarde. Sou divorciado e não tenho filhos menor com ela, mas dou pensão. Será que posso parar? Eu tenho outra família, tá muito difícil, eu quero parar. Será que posso? E aí, doutora? Então, olha só, eu respeito e eu sei que é difícil, principalmente quando você constitui uma nova família, né? No entanto, eu vou pontuar aqui até um entendimento de uma... ela é desembargadora, que ela pontua assim, a gente só constitui uma nova família quando você está numa situação confortável. Então, o fato de constituir uma nova não te dá o direito de não custear com a outra obrigação. Perfeito. O que permite é, de repente, adequar um valor para que fique bom para ambos. Então, assim,
contribuir com esse filho do relacionamento anterior e poder também, obviamente, custear. Mas não que isso vai isentar ou excluir a responsabilidade. Excelente, doutora. Excelente conselho também, viu? Já a gente responde mais perguntinhas para vocês. Agora, direto da Rádio Band Vale FM, Douglas Cruz traz para a gente um dos destaques do nosso jornalismo. Douglas, boa tarde. Boa tarde, Lucas, para você e para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM tem um destaque muito bacana para o lado da educação aqui em São José dos Campos. Isso porque se encerram hoje as inscrições para o PROBIS, que é o Programa de Bolsa de Estudos e Isenção do Imposto sobre o Serviço. Para quem não entendeu nada, é um programa aqui da Prefeitura de São José dos Campos que oferece para a população de baixa renda bolsas de estudos cedidas por escolas particulares aqui da cidade. As inscrições tiveram início no dia 5 desse mês e se encerram hoje. São oferecidas aí 53 vagas de bolsas aí de estudo em unidades escolares, sendo uma vaga na educação infantil, 13 vagas para o ensino fundamental, 7 vagas para o ensino médio, além de 32 vagas para cursos pré-vestibular aqui na cidade. Os interessados devem apresentar todos os documentos aí necessários e também outros documentos que estão descritos aqui no portal bandvale.com, no atendimento que acontece no CEF, o Centro de Formação do Educador, ali no Parque da Cidade, até às 3h30 da tarde. Então se você está assistindo, ficou interessado, corre para o portal bandvale.com nessa integração aqui da Bandvale para conferir os documentos que deve levar aí para o CEF e até às 3h30 da tarde levar ali na Avenida Olivo Gomes, número 250, aqui no Alto de Santana, ou melhor, em Santana, na zona norte da cidade, lembrando que as inscrições se encerram às 3h30 de hoje, 3h30 da tarde, né? Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam a região metropolitana do Vale. Mais cedo, no início do jornal, a gente viu a Caroline Correia aí na beira da rodovia Presidente Dutra falando sobre a movimentação de romeiros que está intensa em toda a rodovia Presidente Dutra. Esse é o principal destaque de hoje. Vários pontos de lentidão pela rodovia, principalmente no sentido Rio de Janeiro, né, sentido Aparecida, onde muitos romeiros estão passando aí pelas entradas e saídas e no acostamento da rodovia. É a principal orientação para os motoristas tomarem cuidado com esses romeiros que estão aí na beira e nas margens da rodovia Presidente Dutra. Em São José dos Campos também agora há pouco aconteceu um acidente no sentido contrário, né, no sentido São Paulo, ali próximo ao quilômetro 150. O trânsito nesse momento já foi liberado, portanto o motorista deve redobrar a atenção. Atenção grande também na travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela. Nesse momento, 1h30 no embarque para Ilhabela. Os motoristas estão enfrentando aí uma demora acima do normal. Portanto, se você quiser ficar bem informado sobre essa travessia de Balsas ou sobre a rodovia Presidente Dutra, pode sintonizar aí a 102,9 Rádio Band Vale FM e acompanhar essa situação de hora em hora. São os destaques de momento. Eu volto com você aí no estúdio, Lucas. Obrigado, viu, Douglas? Valeu, bom trabalho para você. No próximo bloco a gente volta respondendo mais perguntinhas, tá bom? Não sai daí. Último bloco, muita participação no tema de hoje, pensão alimentícia, várias dúvidas também. Você pode mandar suas perguntinhas pelo WhatsApp, ainda dá tempo. Aliás, nesse bloco a gente vai responder o máximo possível, junto com a doutora Patrícia Riso. Ela que entende muito desse assunto de direito de família, nossa referência aqui, está ajudando também, respondendo as suas perguntas. Maíra, vamos lá? Está preparada para uma série de perguntas, minha amiga? Vamos lá. Preparadíssima. Bora para a primeira. Maria Santana, meu filho não recebe pensão porque disse o pai dele que não tem dinheiro, mas queria tanto que ele pagasse um curso do meu filho, eu posso exigir? Boa pergunta, Maria. Vamos lá. É bem comum essa situação. Então, por exemplo, até usando o que você mencionou, né, Lucas? Por exemplo, às vezes prints demonstram a situação em que ele pode. Independente disso, vamos imaginar que não existam posts na internet por algum meio. Ajuizando a ação, seja para pleitear ou para rever os valores, as provas podem ser produzidas. O juiz pode determinar que sejam levantados dados com o objetivo de verificar a situação econômica e se dessa pessoa que custeia os alimentos, com o objetivo de auxiliar, né? Porque existe uma questão que é
as necessidades naturais do ser humano vão aumentando. Então, de um bebezinho para uma criança. Então, por exemplo, fazer um curso de inglês, fazer um esporte, etc. Então, tudo isso, conforme vai aumentando, é um fundamento para que se peça também uma revisional, ou seja, fixado o alimento, enfim, se não foi anteriormente, para poder adequar essas necessidades dos filhos, né? E a gente acabou de dar uma dica junto com o Douglas Cruz, você viu? O pessoal indo até as 3h30 da tarde lá no Parque da Cidade consegue fazer inscrição de graça em escolas particulares, em cursos. Então também, pai, acho que é importante se movimentar. Às vezes você não tem um dinheiro, mas você tem a atitude de ir atrás das coisas para o seu filho. É uma maneira também, acho que, de negociar tudo isso, né, doutora? Você vê como não é o dinheiro, é tudo, na verdade? Exatamente. É a presença de ser pai ali, ou no caso mãe também, no caso, né? Então realmente é fazer por onde. Vamos lá, Maíra? Vamos lá, a Esther tá falando, boa tarde, Lucas, minha filha recebe meio salário mínimo, faz tratamento médico e o pai tem empresa aberta e paga como se fosse desempregado nesses 8 anos. Tem como mudar essa situação, doutora? Olha só, Esther. Muito legal. Essas situações, por exemplo, de declaro como desempregado, tenho empresa, ou às vezes no momento que o processo foi decidido, estava desempregado e abre empresa depois. Então, tudo isso demonstra aí uma possibilidade de ajuizar uma ação, que a gente diz de revisional, nesse caso, para pedir, então, demonstrando que hoje a situação é outra e que ele pode custear. Então, tem que entrar com uma revisional para levantar esses dados por meio do Poder Judiciário. E hoje em dia, a gente tem, assim, inúmeros outros mecanismos que nos possibilitam verificar empresas, verificar imóveis. Então, está muito mais ágil, sabe, Lucas, isso? Então, facilita bastante, mas o ideal é que seja ajuizado isso, porque é o juiz que vai determinar. No caso da Esther, por exemplo, ela comentou dessa situação, né? Se comprovar que anos anteriores a pessoa também não pagou, porque falou que estava desempregado, pagou menos, mas já estava ganhando dinheiro ali com a empresa. Tem como reaver esse dinheiro ou não? Passou, passou. Funciona assim. Se os alimentos estavam fixados, porque ali ela não menciona se houve uma fixação judicial. Verdade. Quando tem uma fixação judicial, você pode postular até 2 anos atrás. Agora, se não houve a fixação e ele estava pagando de maneira voluntária, eu estou pagando, estou contribuindo, tô ajudando. Enfim, estou ajudando, né? Então, o que que acontece? Nesse caso, não tem. Olha só. Então, por isso, a necessidade dessas pessoas que são representantes legais dessas crianças e adolescentes ajuizarem a ação, porque a partir do momento que é fixado, ainda que não tenha o pagamento, elas têm como cobrar. Se não ajuizar, não tem. O que passou, passou. Aí não vale a pena, viu, Esther? Vamos lá, Maíra, outra perguntinha do pessoal de casa. A Adriana está perguntando, sobre pensão, uma dúvida. Qual o procedimento para pedir o encerramento da pensão, pois os filhos já têm 24 anos e terminaram a faculdade? Boa pergunta, Adriana. Muito bom. O que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que é automático e não é. Isso já é pacífico no STJ. Tem que ajuizar uma ação de exoneração de pensão para extinguir. Então, pode ser através de um acordo entre o genitor e a criança, ou a criança não, né? Porque já tem... que a gente fala, eu falo assim, os meus filhos têm 22 anos e eu ainda falo que é criança, né? Então, para sempre criança. Para sempre criança. Então, o que acontece? Pode existir um acordo e pedir a homologação para exoneração ou entrar com um processo de exoneração, mas tem que ser judicial, tem que ter contraditório, o juiz vai decidir, então, extinguindo, então, essa obrigação. Sem isso, a obrigação permanece ainda que tenha ultrapassado os 24 anos. Excelente. Então, tem que entrar com o processo. Tem que entrar com o processo, então, minha querida. Próxima perguntinha de você aí de casa pelo nosso WhatsApp. Vamos lá. Milene, boa tarde. Uso a pensão da minha filha para pagar o aluguel da casa que a gente mora. Queria saber se é errado. Boa pergunta, Milene. A gente pode reforçar, né? Vamos lá, doutor. O que acontece? Não existe um impedimento de que, de repente, pegue o valor da pensão e repasse. O que tem que ser observado é que, por mais que esteja se utilizando do valor da pensão para repassar diretamente para o aluguel, aí a mãe, por exemplo, no caso, está suprindo as outras necessidades com os recebimentos dela, enfim. Então, tem que ter esse equilíbrio. Não há óbice para repassar esse valor direto para o aluguel, mas tem que ter esse encontro de contas na hora que a gente for ver. Olha, espera um pouquinho.
a alimentação, a saúde, as demais necessidades da criança Eu estão vou sendo tomar conta supridas disso. com outro, de Entendi. repente com os recursos da mãe, ok, não tem problema nenhum. Para uma pessoa que tem um bom senso, realmente funciona. Eu acho que dá tempo de pelo menos mais uma. Vamos lá então, Má. Ó, temos uma participação anônima. Boa tarde, meu lindo. O pai do meu neto faz 6 meses que não paga pensão. Quando tá vencendo uma parcela, ele só paga a metade. Meu neto tem só 9 anos. Ai, que chato isso, né? Que situação É uma difícil, pena. né? E quem sofre é a criança, né? Como nós estávamos falando. Nesse caso, tem que entrar, se essa pensão está fixada, entrar com cumprimento de sentença para exigir esses atrasados. Até porque também acho que cabe aí um pouco da sabedoria também da sua parte, porque não pode falar mal do pai para a criança, né, doutora? Mesmo nessa situação, né? Que Isso vai é muito caracterizar a alienação importante. parental? Pode configurar. Por mais que você tenha razão de falar assim, ô, sem vergonha, não paga o negócio, não pode falar isso para a criança. Não pode. E uma outra coisa, Entendeu? até fazendo uma observação, Lucas, que é comum. Às vezes, aquela pessoa que está com a guarda daquela criança, ele não deixa, de repente, falar com o pai ou com a mãe, por exemplo, se são os avós, enfim, porque não está pagando pensão, ou começa a criar óbices e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem que preservar sempre a criança, que é isso que você falou, de não falar mal, de não impedir o convívio. Então, tem que resolver judicial, né? Se não consegue, amigável. Xinga entre vocês, adultos, entendeu? Isso. Não deixa isso chegar na criança. E eu acho que essa maturidade, eu acho que é o mais importante, pensando também na criança. Exatamente. Porque o pai nunca vai deixar de ser pai, né? Ou a mãe, no Com caso, certeza. também. Então, a gente tem que pensar. Doutora, muito obrigado. A gente estava com saudades de você aqui no programa. Muitas perguntas ficaram de fora. Então, eu vou passar o Instagram da doutora Patrícia aqui para vocês, que você pode, com certeza, entrar em contato com ela, tirar dúvidas. Fico à Ela pode te aconselhar mesmo, para ajudar nessa questão de serviço à comunidade mesmo, né, doutora? Acho que é tão importante Exatamente. isso que a gente faz aqui. Então, eu agradeço o seu tempo por vir aqui. Eu sei que a vida é muito corrida, mas obrigado, doutora. Eu quem agradeço. Estou muito feliz, que nem quanto tempo que eu não conseguia vir, então assim, estou muito feliz, agradeço e fico à disposição, que é isso que você falou, é contribuir com a população, poder assim, um pouquinho do conhecimento que a gente tem da experiência, poder ajudar quantas pessoas que precisam. E então, transforma, assim, e transforma as nossas vidas, né? A informação está aqui, o programa há tanto tempo já por causa disso, né? É verdade. A informação vai transformando mesmo. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Olha, amanhã a gente continua pensando nas crianças, só que com outro olhar, outro viés. Você sabe o que são estilos parentais? Será que você está acertando na criação dos seus filhos? Eu sou a Aline Dalacqua, sou psicóloga, neuropsicóloga, pedagoga e amanhã estarei no programa Falando Nisso para a gente conversar mais de como ser pais melhores para os nossos pequenos. Espero vocês! É um grande desafio, né? Melhorar como ser humano, mas como pai, como mãe. E vai ser bem legal contar com você também, com a sua participação. Obrigado, viu, gente? Excelente tarde para vocês. Deus abençoe muito você, viu? Tchau, tchau.